Então, boa tarde a todos e é com muito prazer que vamos começar mais uma Splash Talk e a Splash Talk é uma iniciativa da Splash Books e hoje é um dia muito especial porque a primeira autora, a primeira pessoa que publicou um livro na nossa Splash Books foi a Margarida Appleton. Maria, Então, vai fazer Maria, para nós uma grande história. Maria, E, por razões que ficam aqui muito confidenciais, hoje será a Ana Teresa Penin quem vai entrevistar e conversar com a Maria Appleton. Então agora passo-vos para vós, para a Ana Teresa Penin e para a Margarida, que nos inspirem. Maria, Nos João, inspirem. Maria! Maria, Maria, e o que é estamos que eu disse? aqui. Para mim é um especial gosto estar Maria. aqui com a Maria Appleton, uma pessoa que eu acompanhei desde que nasceu e, nomeadamente, a sua veia artística, a sua grande curiosidade pela estética, mas não só no sentido figurado, mas no sentido mesmo do nosso dia a dia. E foi fantástico ver o percurso maravilhoso que a Maria fez de uma jovem que desde cedo foi apostando nessa sua formação, digamos, em termos de design, em termos de estética, e até ao percurso depois no estrangeiro que ela fez, já vamos falar sobre isso, e à fantástica designer têxtil que é hoje e que tem feito obras extraordinárias e que tenho a certeza que vai ser um grande nome do nosso Portugal aí por todo lado. Portanto, Maria, muito obrigada por estares hoje aqui. obrigada. E eu até gostava de começarmos aqui a nossa conversa. Eu sei que tu vais partilhar também aqui algumas imagens, porque obviamente falar do teu trabalho sem mostrarmos aquilo que tens feito, as imagens, ficaria muito incompleto. Porém, eu achei muita piada quando nós começámos a falar e eu te disse, como sabes, divulgámos esta Splash Talk com o tema design. E tu disseste, mas design, já não me identifico com isso. Eu fiquei, já não te identificas com isso? Conta lá, Maria. Então, eu acho que cada vez mais nós caminhamos para um mundo em que as pessoas são especializadas em muitas coisas diferentes e que conseguem ser flexíveis dentro mesmo de áreas de trabalho. E acho que isso foi muito passado através da educação artística que tive, portanto, que é uma educação um bocado multidisciplinar, tanto em Portugal como em Londres, onde eu depois estudei durante 4 anos. E foi-me sempre passada esta ideia de que nós temos um nome, temos uma espécie de uma introdução a nós próprios, mas que isso não é impedimento nenhum para depois fazerem outras coisas fora dessa área. E então é uma coisa um bocado esquisita porque eu estudei produção artística têxtil em Portugal e depois passei para design têxtil em Londres. E o tipo de projetos e o tipo de coisas em que estávamos envolvidos era muito diferente e a forma de pensar era muito diferente só destas duas coisas, produção artística e design. E eu insiro-me aqui um bocado no meio, mas não gosto nem de me chamar apenas um, nem apenas outro. Então, como é que tu te intitularias? Em inglês eu costumo dizer que sou uma maker, portanto sou uma Maker. textile maker, que eu acho que é portanto, um bocadinho a tradução para o artesão, mas sem o tom antiquado que artesão pode ter nos dias de hoje. Talvez um bocado... Pronto, é uma pessoa que pratica a arte do fazer têxteis. Fantástico. Olha, e antes de entrarmos também na tua obra, ao longo da tua formação em Inglaterra, em design têxtil, como estavas a dizer, eu sei que tu também participaste em projetos para grandes marcas muito interessantes. Queres dizer alguma coisa sobre isso, antes de Sim, mostrar claro. depois o teu trabalho? Sim, portanto, um bocado no seguimento desta coisa da produção artística e do design, eu fui fazendo vários projetos diferentes. Aquele em que me foquei mais foi 6 meses, o último projeto da faculdade, que já foi da autoria própria e completamente independente, mas houve outros projetos muito interessantes que foram surgindo na altura, como, por exemplo, uma research de 3 semanas no Japão, uma viagem de pesquisa sobre uma seda muito específica que é
é manufaturada, é fabricada em Kyotango, que é ao pé de Kyoto. E estive lá um mês num instituto de tecnologia a fazer research sobre esta seda específica e sobre modos de implementar pequenas diferenças na produção que pudesse vir a aumentar as vendas ou as utilizações, o tipo de utilizações desta seda. E depois também fiz um projeto com a Zara, um projeto de uma coleção sustentável para crianças, em que os tingimentos e as impressões destes tecidos eram feitos de forma um bocadinho mais sustentável, não diria totalmente sustentável, porque acaba por ser uma empresa e uma marca que chega a muita gente, mas um bocadinho mais sustentável, às vezes com menos uso de água, às vezes com outro tipo de químicos na utilização e na produção dos tecidos. E depois outro projeto também que foi o mais empolgante de todos, que aprendi muito com este projeto, foi um desenho para ténis que eu fiz num projeto com a Nike e que fui apresentar a Portland, portanto aos headquarters da Nike, sobre basicamente umas solas reutilizadas a partir de solas antigas de ténis. E depois tinha toda uma estratégia, umas ideias de marketing e uns vídeos e etc. Mas sobretudo aqui um bocado a utilização da tecnologia têxtil e da tecelagem numa reapropriação de um material e tentando devolver as mesmas características a um material que ele já teve. Portanto, tentar, nós dizíamos close the loop, que é no fundo fechar o ciclo do material e tentar promover uma nova vida igual para aquela que o material foi feito na primeira vez. Espetacular. Portanto, no fundo, o que eu acabo de tirar daí é que tu tens tido também sempre uma grande preocupação em dar um contributo para uma sustentabilidade que seja integral aos vários níveis e moderna, adaptada também àquilo que as pessoas esperam hoje dos produtos, da funcionalidade do próprio produto e também do look atraente do próprio produto, não é? Muito bem. Olha, e eu sei que preparaste aí um bocado também imagens, e isto não é obviamente por acaso, como o João Catalão começou por falar, a Maria foi a primeira autora da Splash Books, com um livro que eu tenho aqui nas minhas mãos e que tem uma série de elementos muito interessantes e que obviamente teremos todo o gosto depois de vos disponibilizar também. Mas Maria, tu preparaste aí uma apresentação que traz algumas imagens que ilustram também o teu percurso, porque para além disso, tu também estiveste a fazer um trabalho interessantíssimo há pouco tempo na Alemanha também, mas pronto, conta um bocadinho essa história, partilha aí essas imagens, porque estamos cheios de vontade de ver a coisa, o teu produto enquanto maker. Aliás, há outra coisa curiosa que tu também... Então vou aqui partilhar. Disseste que tens utilizado muito o design têxtil aplicado à arquitetura, não é? Também. Exatamente, e é sobre isso que eu vou maioritariamente falar, porque é o que eu mando a vir a focar desde o início, e por mais que tenha outros projetos também que aconteceram durante o tempo académico, diria que isto é a minha área de foco agora, e portanto vou um bocado explicar, e este livro é muito a prova disso, não é? Muito bom. Vou partilhar aqui a tela então. Obrigada. Aqui está. Então, isto é a capa do livro, certo? Sim, isto está só aqui a passar para outras... Vou só abrir outra vez. Nós estamos a ver a capa perfeitamente. Ok. Podes clicar. Então esta é a capa do livro. Este livro foi uma ótima oportunidade de termos publicado, porque foi uma forma de eu poder falar sobre este tema um bocadinho mais publicamente, porque é realmente o tema em que eu faço a maior parte da minha pesquisa. Eu leio imenso sobre várias coisas que depois faço o link diretamente para os têxteis ou para a arquitetura, e portanto
É uma oportunidade muito boa saber que este livro tem um código ISBN e que está disponível para quem o quiser ler. E portanto... Oh Maria, mas já agora, a place is in between, Sim. now here? Nowhere Não, and nowhere. everywhere. Desculpa. Não Nowhere é and everywhere, exatamente. Sim, este título eu acho que se vai perceber à medida que eu falar dos objetivos deste livro, acho que se vai percebendo em que é que isto assenta. E portanto não vou revelar já. Não vais levantar o véu. Não vais Sim, levantar o véu, já que tens tantos véus aqui. Diz lá. exato. Sim, eu começo um bocadinho pelo início porque é difícil de arranjar um ponto de partida, mas basicamente a grande descoberta aqui não foi a descoberta de uma ideia ou de um pensamento, mas foi a descoberta de um meio, portanto, uma matéria com que eu trabalho, um material que tem diferentes propriedades, que tem diferentes utilizações, que é uma coisa que existe desde o início da humanidade enquanto humanidade que constrói coisas e que encontra soluções, que já começou por ser casa, porque começa com a tenda, não é? A habitação, e que depois mais tarde se torna imensas outras coisas e também continua a ser uma inspiração para uma data de outros meios, como meios mais sólidos da cerâmica, de outros tipos de produção, como da própria arquitetura, que depois vou falando sobre isso. E, portanto, isto começou na António Rui, em Lisboa, onde eu entrei na sala de tecelagem e vi os teares e não sabia para que é que serviam estas máquinas, não sabia o que é que elas faziam e como é que eu podia trabalhar com elas e fiquei estupefacta de não fazer ideia e de haver tantas delas e de realmente nunca ninguém me ter falado daquilo e portanto surgiu um bocado da curiosidade, esta vontade de trabalhar com o tecido. E fui fazendo os meus primeiros tecidos, isto não é meu, isto foi uma coisa que eu vi numa exposição em Berlim, mas fui fazendo vários tecidos, fui entrando nesta linguagem do têxtil, também de uma linguagem de pessoas que têm isso em comum, porque lembro-me de ter uma professora que falava sobre o primeiro tecido que se faz e como é que o que é que se sente e como é que esse tecido sai e realmente é o pior tecido ou é o tecido melhor, não sei muito bem, mas é um tecido interessante porque é de quem se está a iniciar numa máquina que é metade manual, metade mecânica, que se tem que perceber a máquina, que se tem que perceber de coding, e eu vejo imensa relação entre esta ideia do coding, porque o têxtil é altamente matemático, é pouco, às tantas a tecelagem, o processo de tecelagem, o visual vem depois. O primeiro é este planeamento e é um bocado um urbanismo, é um mapa. E, portanto, tem que se perceber muito bem a máquina e o instrumento para se conseguir tirar um corpo desse instrumento. E esta linguagem foi uma coisa que me apanhou por ser uma coisa no intermédio entre quase a física e depois a arte, e depois a parte visual, a parte da sensibilidade, as limitações e como é que isso funciona. E eu pus aqui esta imagem porque exatamente esta peça agarrou-me e eu fiquei muitas horas à frente desta peça. Parece muito simples e parece muito, pronto, é minimal e é uma coisa simples, mas este desenho é tecnicamente quase impossível e depois vim a perceber que tinha sido um tecido feito a computador, portanto num tear computadorizado, e por isso é que eu não conseguia, olhando para este tecido, saber qual é que era este tal código de que eu falo, que é um código que depois faz os quadros do tear mexer e faz as linhas andarem para cima e para baixo. E portanto, esta linguagem demora a ser compreendida e continuo a tentar compreendê-la. E, portanto, por mais que esteja há 7 anos a estudar ou a fazer têxteis, continua a ser uma descoberta todos os dias e uma coisa
super complexa, e por isso é que também inspira tantas outras áreas. Isto é uma fotografia do meu tiar, em que eu trabalho atualmente. Foi construído por mim, também com esta necessidade de compreender a máquina, de compreender o antes do tecido. E pronto, eu faço tecelagem, faço serigrafia têxtil, portanto depois aplico cor aos tecidos, faço tingimento, tinjo os meus próprios fios, tinjo os meus próprios tecidos, e depois tudo nasce a partir daí. Sempre com a ideia de criar painéis têxtil, que agora vou começar a descrever como sendo o mais importante nesta ideia do têxtil, é ser o facto de ser o painel, porque é uma parede, e aí começa a minha relação com a arquitetura. Isto é só um texto que eu escrevi há uns tempos, mas que fala exatamente disto, fala sobre o que é o tecer e o que é a relação do corpo com o corpo que se está a criar, portanto com o que sai do tiar no final, que é altamente comparável ao corpo humano, porque eu comecei a fazer uns paralelismos entre a nossa própria pele, e depois há as várias peles da sociedade, portanto a arquitetura é uma pele também, depois temos os interiores, temos imensas peles associadas ao ser humano que nos protegem das coisas, e o têxtil é uma das primeiras peles, é quase a pele a seguir à nossa própria pele, e portanto em que é que isso se revela, e como é que isso pode ser um pensamento que leva a outras coisas, a outras soluções. E portanto eu aqui falo muito desta dança do corpo enquanto se tece, por ser exatamente o ponto de partida para o que depois acontece no tecido. Se há um movimento meu que é diferente do movimento anterior, isso reflete-se no tecido e vê-se no tecido. E como é que isso está em direta relação é uma coisa que eu continuo a perguntar-me. Como é que isso ainda não morreu? E eu sei que os tiares computadorizados, isso já morreu, mas isso é diferente, apesar de tudo, de uma coisa artesanal. E pronto, e portanto eu tenho sempre feito o meu trabalho com alguma... Não o vejo tanto como expressão artística, portanto por isso é que eu não consigo dizer também que não faço design de alguma forma, porque não é tanto expressão, eu diria que era mais impressão. E aqui pus duas imagens, uma do Aldo Van Dyck, que é um arquiteto, e isto é uma planta para um parque infantil, e isto é uma peça de Annie Albers, que é uma tecelã muito conhecida dos anos 50, da Bauhaus, na Alemanha, e pronto. E pronto, isto era para mostrar um bocadinho esta ideia de que o urbanismo, a questão da grelha, a questão do interlaço, da networking, é uma coisa que se reflete nos dois, e portanto parece-me que o pensamento de um pode ser elevado para o pensamento do outro, e pode ser fundido, portanto pode criar frutos a partir de se pensar com os dois nesse processo. Maria, espera aí que está aqui uma pergunta, já também para tornarmos isto interativo. O Nuno está a perguntar se com o tiar tu consegues fazer quadros. Se crias no computador as imagens e o computador executa, se calhar, ou não? Sim. Isso é possível num tiar computadorizado. O meu não é computadorizado, o meu é manual. Ok. Mas ele está aqui também a perguntar se consegues fazer quadros, ou seja, tu já tens também feito obras que depois servem como quadros, digamos assim? Sim, porque sim, eu faço, digamos que duas coisas, que é uma são as instalações em espaços, que eu tenho imenso prazer e que no fundo contam um bocado com esta pesquisa prática, portanto vem da pesquisa teórica, torna-se em pesquisa prática, e depois as peças de parede que faço são quase como uma ilustração uma ilustração bidimensional desta mesma ideia.
E portanto tenho sobrevivido assim também, tenho para poder vender e ter clientes, Claro. é necessário não fazer só tridimensional. Oh Maria, eu até ouvi que houve uns clientes teus que te encomendaram uma peça para a sala e que depois escolheram o resto da decoração da sala a partir daquilo que era a imagem da tua peça, é verdade? É verdade, eu não sabia disso. Foi uma amiga minha que foi a uma loja de tecido e que lhe disseram que essa loja de tecido estava agora a fazer um projeto para uma casa em Lisboa que tinha todo o seu plano de interiores era com a paleta de cores de uma peça, de uma pessoa, e depois disseram o nome e ela por acaso conhecia-me e disse-me e eu fiquei Uau! contente. Claro, é incrível, porque não é o quadro que se adapta à decoração, mas é Sim. toda a decoração que se adapta àquela peça, e no fundo isto liga com a pergunta do Nuno de tu conseguires de facto fazer quadros. Uhum. Boa, muito bom. Olha, tem algum limite de tamanho os trabalhos que tu fazes? Não, o limite também agora é o limite do chão do meu ateliê, porque eu não consigo, eu já estou num tamanho que já não consigo andar à volta às vezes, e portanto esse é o, o limite de tamanho Mas agora. não há limite, é isso? Não. Não, o tamanho vai ser sempre aquilo que for preciso, consoante o espaço para o qual eu estou a trabalhar Boa, e aquilo que for possível. muito bem. Continua. Eh, Depois, continuando aqui da parte do urbanismo, pronto, eu comecei a ver isto de uma forma muito visível, nos espaços. Obviamente, não podemos esquecer o que é o elemento da cortina na arquitetura, porque sem dúvida esse cara o mais óbvio, ou seja, no plano vertical, a cortina é aquela que é a mais óbvia. Depois, claro que temos os tapetes, temos uma data de coisas têxtil em casa, mas a cortina interessa-me muito porque é uma separação do interior para o exterior. E isso depois leva-me um bocado a pensar sobre coisas atuais e sobre coisas também culturais. Os japoneses têm uma forma de olhar para as casas de uma forma completamente diferente da nossa e têm até uma secção que sai do interior e é uma secção de uma espécie de uma cortina até meio que cai e que depois faz a transição do interior para o exterior. E pronto, eu acho que isto tem imensos benefícios na sociedade atual em que nós vivemos, que é uma sociedade flexível, global, em que há muita informação nomeadamente a informação digital que chega às nossas casas sem propriamente uma permissão ou um consentimento que essa informação chegue e, portanto, invade as casas e, portanto, esta questão da privacidade e do recobro era uma coisa em que eu estava muito interessada na altura a fazer este livro e depois também o contrário, portanto, o quanto é que nós queremos estar abertos ao mundo cá fora e o quanto é que nós queremos estar visíveis para o mundo cá fora. E culturalmente isso é muito interessante porque há países com janelas mais pequenas, há países com janelas maiores. A Holanda, as pessoas precisam de sol, as pessoas precisam de luz e não há esta invasão de privacidade, como se calhar um português que anda na rua e olha para a casa do lado. Portanto, as janelas são grandes, têm poucas cortinas, consegue-se ver o interior das casas a partir da rua. Portanto, o espaço público e o espaço privado torna-se lado a lado, não é uma coisa assim tão dividida. E depois na minha cabeça é um bocado umas perguntas de como é que isto funciona a nível de crescimento enquanto sociedade, como é que isto, o espaço público, o espaço privado, a noção de que somos parte de um todo ou o contrário. E portanto eu queria começar a criar coisas que falassem sobre estas relações que não se veem, são relações invisíveis, mas são as relações entre as coisas e entre as coisas numa área urbana ou numa área não urbana. Oh, Maria, então podemos dizer que para ti a cortina é de certa maneira também uma pele social, uma pele no interface Uhum. com a relação com os outros, do Sim, íntimo para o público.
se olharmos para, por exemplo, prédios com muitos andares e com muitas janelas, é super interessante reparar a quantidade de cortinas diferentes e não é de texturas e de cores, é mesmo de densidades diferentes e perceber o que é que. Claro que é um pensamento romântico, mas eu acho que é um pensamento que se deve ter ao olhar para as coisas, é o perceber porquê. Porque é que há pessoas que escolhem um certo tipo de coisa e porque é que há pessoas que escolhem outro. Qual é a necessidade dessa pessoa ao escolher um blackout, uma cortina blackout, que pronto, que a bloqueia, mas que bloqueia a luz, mas é interessante. Pronto, e aqui eu comecei um bocado a relacionar muito. Isto já é a fotografia da direita, já é uma fotografia na Alemanha, na residência artística que eu estive a fazer nos últimos não, mas em setembro, outubro e novembro. Mas pronto, mas isto é só para mostrar um bocadinho desta quase inevitabilidade de ver o têxtil como a janela, portanto, o filtro, a coisa que nos separa de outra e a coisa que nós vemos através de. E em que é que isso pode mudar a nossa perspectiva sobre algo? Portanto, como é que através da cor, da composição e da densidade nós podemos mudar a nossa visão sobre alguma coisa, ficando mais informados sobre esta coisa. E, portanto, tudo começa com o espaço à volta, mas, no fundo, é um pensamento que depois pode ser abrangido a questões políticas, a questões sociais e a questões humanas, no fundo. E essa é a minha grande paixão, é perceber como é que eu consigo manipular, de alguma forma, a perspectiva sobre algo, mas que tenha frutos. Portanto, informar o observador. E isto são imagens só engraçadas, um bocado da relação entre o têxtil e a arquitetura, que sempre existiu, mas que continuamos a ver todos os dias, de formas muito diferentes. No fundo, isto é de metal, mas isto é a mesma composição geométrica que uma rede de pescador, que é feita à mão e que serve exatamente o propósito de alargar e encolher, e é uma rede flexível. E aqui vemos isso porque estas redes normalmente enrolam na parte de cima destas lojas, enrolam e, portanto, têm este carácter flexível. E há muita coisa na arquitetura a ser feita hoje em dia com a tecnologia têxtil, que é uma mais-valia mesmo para as questões climáticas que estamos a enfrentar. Chama-se arquitetura cinética e são formas dos edifícios se adaptarem às condições exteriores. Portanto, às vezes são materiais receptores de calor e que retêm essa energia e que depois alimentam o edifício com essa energia. Às vezes são questões de flexibilidade do edifício e, portanto, de grandes ventos ou tempestades, ou etc. Reservatórios de água e questões de impermeabilização e de filtro. E os têxteis são um mundo nestas possibilidades de tecnologia. Isto também, pronto, são só imagens engraçadas sobre o uso das redes, o uso do têxtil na nossa vida de construção. E como é que isso, e aqui especificamente esta ideia do filtro e da coisa que nós vemos através de. E depois um bocado também, às vezes penso na forma como há pessoas que habitam essas situações e há outras que não. Há pessoas que habitam situações entre rijo e flexível e que têm isso muito presente, como é que isso os influencia, a forma como por exemplo, os construtores civis andam em cima de andaimes muito altos, mas sem proteção, mas com a proteção têxtil. Portanto, são ideias que eu não consigo deixar de notar que hão de ter alguma influência na forma como estas pessoas pensam, ou como pensam o espaço, ou como pensam o que está altamente ao redor, ao seu redor. E depois o livro surgiu muito depois destes encontros com estes pensamentos e também de uma tese que eu escrevi sobre a casa, em que percebi que havia pessoas já a trabalhar no sentido de criar arquitetura flexível, de criar arquitetura que se vai mutando, portanto, paredes que se mexem,
divisões que mudam para uma certa coisa. Este caso das casas, mini casas, que são gavetas e que as pessoas põem a cama para dentro de uma gaveta e etc. Tudo começou com essa tese e com esse repensar a casa, pensando que a casa e que a construção é uma coisa tão permanente que é pouco provável que não esteja desatualizada. Portanto, que a construção já foi e a arquitetura já foi uma reflexão dos tempos em que nós vivemos e que hoje em dia é quase impossível ser porque a sociedade está tão diferente e a globalização fala tão diferente e nós continuamos a habitar nas casas do passado. E portanto isto foi um pensamento que eu fui explorando e fui pensando que realmente a arquitetura estava outdated, e que a forma como nós vivíamos era a forma como os nossos antepassados viviam, e que num mundo em que eu posso viajar daqui para o Brasil e estar lá amanhã, ou ter uma reunião Zoom com uma data de pessoas como aqui hoje, em partes diferentes, como é que isso muda também a nossa habitação e a nossa forma de estar dentro da casa, o que é que nós precisamos que a casa seja. E isto vem um bocado com este conceito de psicogeografia, que é então o nosso psicológico pode estar em muitos sítios ao mesmo tempo, e a questão das imagens, a questão como as imagens nos entram na nossa vida, também faz-nos estar nesses sítios ao mesmo tempo que estamos na nossa própria casa ou no nosso escritório, etc. E então tive um bocado um browsing, uma pesquisa intensa sobre os slides do meu avô. O meu avô é engenheiro civil e já foi a muitas partes do mundo, já construiu em muitas partes do mundo, constrói pontes acima de tudo, para aproximar as pessoas, e eu gosto muito disso, acho que isso é muito poético. E portanto tem slides muito interessantes que mostrava em aulas, mas também tem slides de viagens pessoais. E nestes slides das aulas tinha muitas obras em construção. Portanto, uma coisa que quase nunca se vê é uma ponte em construção, que é uma estrutura muito, muito esquisita, porque é uma estrutura que está suspensa no ar e que ainda não serve para nada. E, portanto, esta coisa do que é que as coisas são, ou do que é que as coisas ainda não são, ou o que é que as coisas podem vir a ser, era muito importante de explorar nesta coisa da psicogeografia. Pronto, então começou também essa pesquisa das imagens, dos lugares. Percebi que passei 6 meses a ver imagens de outros lugares e a sonhar com outros lugares, mas sempre em Londres. E como é que isso a mim me estava a afetar e o que é que isso significava na minha presença, se eu estou realmente aqui ou se eu estou ali. Pronto, isso é o conceito da psicogeografia. Muito bem. E pronto, e os próprios slides depois têm essa qualidade também, que são filtros, que são janelas, que deixam passar a luz, começa tudo a borbulhar na minha cabeça. E então escolhi um espaço na faculdade, que era um espaço que não é bem um espaço, porque é uma saída de incêndio, portanto são umas escadas de incêndio, é um espaço que é só habitado no caso de incêndio, e portanto é um não espaço, quase, e não é um espaço que faça parte de uma vivência da arquitetura, é um espaço só de escapadela dessa arquitetura. E portanto o eu instalar aqui uma coisa foi muito complicado, porque os meus tecidos tinham que ser à prova de fogo e tinham que ser uma data de outras coisas, mas consegui fazer isto acontecer. E portanto instalei aqui neste não espaço uma instalação de tecido chamada Places in Between Nowhere and Everywhere, porque tinha esta conotação dos slides dos sítios todos que eu visitei neste tempo. E era no fundo um espaço onde eu queria que as pessoas caminhassem e pudessem ver-se umas às outras através destas layers de tecido e de cor e de forma. Muito bem. E
E quais, ainda tens aí mais slides para continuares a mostrar, no fundo, como é que chegaste onde estás hoje, não é? Sim, depois ia só falar sobre os capítulos que o livro tem, que são capítulos só visuais, mas que são esta coisa do entrelaçar as ideias e, portanto, da pele da arquitetura, Também, da. sim, sim, sim. Estou a dizer que, obviamente, também é para deixarmos depois as pessoas descobrirem isso no teu próprio livro, não é? Sim, sim, sim. Pronto, isto são títulos que tenho escritos sobre isto e etc., mas aqui são acompanhados de imagens da instalação, e, e pronto, e são estes estruturas de subjetividade, coisas que nós não percebemos muito bem o que é que são, através da fotografia. Interioridade em público, portanto, como é que em cidades com milhões e milhões e milhões de pessoas as pessoas se sentem tão sozinhas. Isto é assim uma grande abreviação do que eu penso. E isto está só em imagem no livro. Olhar para a luz e como é que a luz reage às nossas cidades. Sistemas de coisas e formas. Pronto, isto é mais abstrato, mas tem No a ver fundo, com são o os corpo humano. capítulos que o teu livro tem sob a forma de imagens e trabalhos que tu fizeste e reflexões. Sim. Boa. Eu não sei se este, a altura do campo. Olha, estes aqui, mas ali ao lado esquerdo já foi um trabalho que tu fizeste mesmo, são tecidos teus. Sim, isto é a parte da instalação em contraste com as imagens dos slides. Boa. A esta altura do campeonato, as pessoas que estão aqui a assistir gostariam de fazer alguma pergunta à Maria? Já houve aqui perguntas, mas também fazermos disto um momento mais interativo. Sim, sim. Sim, eu preparei isto só como, Para dar os inputs, não é? claro, para Claro. mostrar a linha do E é pensamento. importantíssimo, porque o teu trabalho é nessa linha. Margarida, tu que trabalhas também com a área da sustentabilidade, nomeadamente com os produtos alimentares, consideras que há aqui uma. Isto é relevante para ti, este tipo de caminho? Tens que pôr o som, Margarida. Pois achei interessante, aliás, há bocadinho falou, por exemplo, na questão do tingimento sustentável. Pode dizer mais alguma coisa sobre isso? Sim, na indústria de tingimento têxtil há imenso desperdício e algum desse desperdício é os ácidos dos próprios pigmentos que se usam para tingir. Algum desperdício também vem da água. Às vezes o tingimento sustentável não é tão ser, por exemplo, tingimento com pigmentos naturais que não danificam depois a vida, pós-vida desse tecido, mas às vezes os cortes na produção de certas coisas, quais é que são os cortes que podem ser feitos, como é que podemos entender um pigmento ou um género de um processo melhor para que possamos depois cortar certas partes desse processo. Otimizar, no fundo. Eu não sou engenheira, mas é isso, é como é que toda a gente trabalhando em conjunto, por isso é que a Zara depois nos também veio falar à faculdade e lançou este projeto, era a ideia de todos pensarmos juntos, não só os engenheiros e os químicos e os não sei o quê, mas também os designers pensarem em conjunto com estas pessoas para criar soluções que as pessoas continuem a querer, portanto, que não seja uma coisa depois menos apetecível do que uma proposta menos sustentável. Boa. Oh, Maria, e de certa maneira, como tu sabes, este próprio livro também é para contribuir, para participar nessa rede de sustentabilidade, porque ao fim e ao cabo, ao estarmos a dar visibilidade ao teu trabalho e à tua filosofia, à maneira de intervir no mundo através dos textos aplicados e dessas tuas reflexões, também foi uma forma de contribuirmos e não é por acaso que temos todo o orgulho de ter sido a primeira autora da Splash Books e, portanto, até nesse sentido, e posso desvendar desde já,
Obviamente que quem quiser aceder ao livro pode simplesmente ir ao site da Splash Books, que é splashbooks.com.pt, desculpa. João, escreve aí no bate-papo. E no fundo, o valor do próprio livro, que tu irás autografar, logicamente, será disponibilizado a quem o quiser pelo valor da sua produção, digamos assim. Portanto, ainda que lá estejam 10 euros, vai ser 6 euros. Isto é importante dizer, que é para também as pessoas perceberem que queremos ser todos parte desta rede. Entretanto, a Margarida Appleton, não a Reis, também levantou a mão. Queres falar, Margarida? Sim, queria fazer uma pergunta, se puder ser. Claro. Sobre esta questão da sustentabilidade, tu tens a preocupação dos materiais que usas serem mais sustentáveis ou não, das tintas, dos químicos, dos tecidos? E, aliás, são duas perguntas. E outra coisa que eu tenho muita curiosidade, achas que vamos evoluir para outros tipos de tecido que vão aparecer, que vão ser inventados mais sustentáveis? Ou vamos voltar aos tecidos, ao algodão, à seda e perder os sintéticos? Ou os sintéticos têm alguma coisa que que não, afinal de contas não são tão poluentes? Não sei se percebes a minha pergunta. Sim. Então, a primeira pergunta, no meu trabalho eu tento encontrar matéria-prima que já tenha sido feita para outra utilização, como por exemplo quando eu compro tecido já feito para depois tingir ou para depois imprimir, tento procurar soluções, coisas que me dão ou coisas que encontro, que vou encontrando em segunda mão, porque o tecido e a indústria têxtil é das indústrias, eu acho que é a segunda do mundo mais poluente e, portanto, e que deixa mais desperdício, que faz mais lixo. E, portanto, claro que eu criando o tecido do zero, mas também utilizando tecido como tela, tenho essa preocupação. Por exemplo, os fios que eu agora ando a usar para tecer são fios que me foram dados, outros que eu encontro no OLX e noutras plataformas, e tenho essa preocupação. Depois com os tingimentos já é mesmo muito mais complicado, porque não há nada quase comparável aos químicos que eu uso, que são os mais apropriados para estas fibras e os únicos em que eu consigo dar a cor que realmente quero e mostrar aquilo que eu quero dizer e em que penso. Mas pronto, mas é um caminho. Depois, em relação à outra pergunta, eu acho que vamos assistir a uma grande mudança, não só porque é uma mudança um bocado desesperada na forma como se produz. Acho que, sem dúvida, a tecnologia têxtil, mas não só, a tecnologia química, as novas coisas com que nos estamos a deparar, quimicamente são incríveis e podem fazer realmente a diferença, sendo que há máquinas já para decompor, para decompor as fibras que existem, fazê-las outra vez voltar às suas propriedades básicas e uni-las de volta com outras fibras. Isto são umas máquinas que já existem em muitos sítios, são muito caras, mas há várias empresas que já estão a participar nisto. Também o facto de que nós não podemos consumir matéria-prima à velocidade com que consumimos e, portanto, que há soluções como, por exemplo, o algodão orgânico, que não são soluções reais, porque o algodão, para ser orgânico, significa que tem que ter uma data de água, por exemplo, e o consumo de água é astronómico nas plantações de algodão, nada comparável a uma criação de uma fibra sintética em laboratório, e portanto há sempre dúvidas sobre o que é melhor ou mais relevante de estar a fazer agora. A verdade é que as fibras sintéticas, se tivessem uma forma de reutilização, portanto, se fizessem parte deste loop que eu falei no início de instauração das suas qualidades, que pudessem voltar de um utilizador, de um comprador, de um utilizador, fazer todo o ciclo da sua vida e voltar para as mãos da produção
e portanto decompor esta matéria-prima e torná-la em material outra vez para ser produzido e comprado, aí não haveria problema nenhum, porque não, quer dizer, problema nenhum, não haveria o lixo, por exemplo, ou não haveria o consumo de água, ou o consumo da matéria-prima. Podíamos deixar a matéria-prima para outros tipos de indústrias. Mas é uma pergunta complicada de responder, só que sem dúvida as fibras sintéticas têm o seu papel e não devem ser só desacarinhadas. A verdade é que ainda não estão no seu total potencial de utilização. Maria, tu não sabes, tu sabes, mas quem nos está a ouvir não sabe, mas todos os nossos livros são impressos em tintas não poluentes. Foi uma das questões que nós não abdicámos. E eu imprimi o meu em papel reciclado. Estás a ver? Portanto, este é todo em papel reciclado. Exatamente. Bom. Está aqui, se calhar eu ia propor então que acabássemos aqui com uma pergunta Sim. que a Anabela colocou, que está a perguntar se é fácil criar em Portugal ou se a indústria têxtil continua muito tradicional. Eu tenho, quer dizer, eu tenho até um certo ponto de conhecimento, porque a verdade é que eu também tive 4 anos fora e, portanto, estou agora a reconectar com esta história de Portugal. Parece-me que a indústria têxtil em Portugal não só é uma indústria difícil de aceder a mentes mais jovens, porque, no fundo, está sempre no mesmo... nas mesmas, como é que quer dizer, é tudo owned, é tudo owned by older people e é tudo... São propriedade e geridos por pessoas mais velhas e que não têm... Sim, e que não têm estas ideias que nós temos do mundo de hoje e da necessidade disto. E, portanto, às vezes a colaboração é bem-vinda, mas é difícil, porque não se fala quase a mesma linguagem. Há coisas ainda muito de produção industrial envolvidas também, que é difícil às vezes para os designers terem essa linguagem, ou terem essa percepção do geral de uma fábrica. Mas há várias fábricas a mudar as suas estratégias e a querer colaboração com designers. Por exemplo, há fábricas de outras coisas já a acontecer. Há uma fábrica ao pé de Aveiro de criação de alga e de extrato de fibra através da alga e através de células do bolor e etc., que são coisas que só agora é que estão a ser experimentadas em Portugal. Portugal tem imensa coisa, tem imensos organismos por onde se experimentar as coisas, mas parece que chega mais tarde este pensamento da necessidade de encontrar outras soluções. Mas sim, estou agora a redescobrir Portugal, eu diria. Não tenho... Muito bem. Então, bem, estamos aqui a chegar ao fim do nosso tempo. Teríamos aqui muito pano para mangas, como tu imaginas, Maria. Perguntas e se temos a certeza que tu tens projetos giríssimos que também poderás continuar a falar. Há uma coisa importante também dizer, que é, para além deste, obviamente, vídeo ficar disponível online, mas a ideia da Splashbooks e o próprio site também é que haja um canal aberto entre os autores e, neste caso, a artista, a maker Maria Appleton, e quem tenha também interesse em saber mais, porque, obviamente, a ideia é nós contribuirmos para uma rede que seja capaz de ir gerando valor, que seja capaz de ir gerando novas possibilidades, contribuindo para um mundo melhor, e, portanto, teremos todo o interesse disso. Eu não sei se estou a ver bem, parece-me estar ali uma pessoa ao fundo com o braço no ar, será a impressão? Jorge Perleiro? Então vá, uma pergunta para acabar. Está com o som desligado, portanto, se faz favor... Ativar o som. Ative o som, porque senão não vamos consegui-lo ouvir. Não vamos conseguir ouvi-lo. Tem que ativar o som. Pronto, já está. Já pode falar. Já pode falar. Eu acho muito bem que isso seja um fórum, porque obviamente que o artista tem que ter um clima
que o ajude e incentive, porque a Maria hoje não é a Maria de há 10 anos. Nós temos aqui um quadro da Maria que mostra que ela, quando era uma estudante aqui na escola de António Arroio, era realmente uma rapariga que tinha uma grande sensibilidade para a cor, que tinha uma grande sensibilidade para a geometria, para o volume, para os volumes, e que realmente isso foi potenciado, explorado, e agora ela pode realmente fazer coisas muito mais bonitas do que uma coisa que ela me ofereceu pequenina, em que a cor estava já toda demonstrada, e realmente isto só demonstra que é preciso incentivar os artistas a fazerem sempre melhor. Muito E a bem. Maria Obrigada. vai conseguir. Não, mas é verdade, e é preciso acreditarmos. E Maria, tu tens sido uma pessoa extraordinária na maneira como te tens desenvolvido, e acho que não só a tua família, mas todo Portugal deve estar muito orgulhoso. E há uma coisa também muito importante que é, tu mostraste e tens continuado a mostrar que os portugueses também no teu campo têm dado provas e continuam a dar provas aí pelo mundo fora. E acho que é com muito orgulho que todos temos que tu tenhas ganho tantos prémios quando estiveste em Inglaterra na universidade, que nomeadamente desde o Japão, onde conseguiste ser selecionada de uma maneira incrível para aquele estágio, o projeto da Nike, o projeto da Zara, isso é muito importante. Também a última obra que tiveste a fazer com distinção, de facto, em Berlim, e Berlim não era Berlim que se chamava, mas era ao pé de Berlim. No sul da Alemanha. Como é que era? No sul. Ah, no sul da Alemanha, pronto. Tu vais muitas vezes a Berlim, não é? Também porque é também uma cidade com grande arquitetura e grande inspiração. Mas pronto, isto para dizer o quê? Que obviamente nós todos temos que ter consciência que estamos sempre em desenvolvimento, que acreditamos muito em ti e que esperamos também, temos a certeza que à medida que o tempo for passando vamos vendo o teu nome aí pelo mundo, e portanto na medida em que tu chegares cada vez mais longe, nós vamos todos chegar cada vez mais longe e vamos ter um mundo mais sustentável, mais bonito, com mais peles, a fazerem-nos sentir por um lado mais unidos, por outro lado mais confortáveis. Maria, muito obrigado. Obrigada por todos os que assistiram e que tiraram este tempo do seu dia. Parabéns, Maria, fantástico. Maria, continua. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. E obrigado a todos. Obrigada. O coração. Gratidão. Obrigada. Deus Pedro também.